Olá para você que nos acompanha hoje no Rádio TV News Conversas Atuais. Hoje nós vamos falar sobre o livro Chão de Deus e também um pouco de espiritualidade. Eu sou Everton Marques e nós estamos aqui com o autor da obra, Padre Geraldo Tadeu Furtado, da Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Everton. Obrigado também, Marcos e Souza Filho. E a TV Alfenas, que eu tenho tanto carinho. Também cumprimento a todos que nos acompanham por este meio de comunicação tão precioso aqui no nosso sul de Minas. E quero agradecer mais uma vez pela acolhida, pela hospitalidade aqui nesta casa tão cara, a comunicação. E, portanto, cumprimento a todos e agradeço por poder partilhar com vocês, poder partilhar com os telespectadores deste livro, Chão de Deus. Mas mais do que isso, poder partilhar a vida, aquilo de bom que Deus faz a cada um de nós. Conosco também nessa edição, José de Souza Filho, diretor da TV Alfenas, por muitos anos sacristão na paróquia. Foi. Com muito São José e Dores. Isso, eu ia falar, qual paróquia? Sacristão na paróquia São José e Dores, aonde esse aprendizado religioso eu aprendi com os padres. Que bonito. Não esqueço nenhum deles, nenhum. E foi muito contagiante trabalhar ali, porque lá eu comecei a descobrir as pessoas. E está ao lado aqui, de uma pessoa, que é um amigo de longa data. Sim, de longa data. Um jovem sacerdote para mim ainda. Eu tive o prazer de ver Dom Serafim, cardeal de Minas Gerais. Então hoje aqui é um momento de emoção para mim, estar ao lado dele aqui. A recíproca é verdadeira, Souza. Marco, pelo que podemos ver, será um momento de emoção mesmo. Com Marco Antônio certeza. Bastos. Padre, é um prazer recebê-lo na TV Alfenas, aqui no nosso podcast, para a gente poder falar um pouquinho sobre as suas inspirações, né? Vamos contextualizar. Padre Geraldo Tadeu Furtado é da Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus. Para quem não conhece esta congregação, foi fundada na Itália por Santo Aníbal Maria de Francia, em 1897. Ela é formada por religiosos consagrados a Deus por meio dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Além destes, professam voto do zelo pelo rogate. Vivem em comunidade, partilham a vida de oração, estudo e trabalho. O carisma rogate é uma palavra latina que significa rogar, pedir, rezar. Foi pronunciado por Jesus quando disse: rogai, pois, ao Senhor da messe, que envia operários para a sua messe. Esse trechinho está em Mateus 9, que vai de 35 a 38. A Congregação dos Rogacionistas trabalha em vários setores, como vocacional, juventudes, socioeducativo, paróquia, formação e missão. Está presente nos 5 continentes, tendo chegado na América Latina em 1950, e é representado pela província rogacionista São Lucas, que tem sob sua jurisdição, se assim podemos dizer, as comunidades religiosas na Argentina, no Brasil, no Paraguai e em Portugal. E olha que honra para nós. Estamos então recebendo não só o autor da obra, mas também o superior provincial. Correto, Padre? Correto, Padre. Muito obrigado. Ou seja, é algo realmente muito especial para nós do podcast recebê-lo. O Padre Geraldo Tadeu também tem uma formação em filosofia, em teologia. E hoje nós vamos então falar sobre este livro, Chão de Deus. Padre, o que levou a escrever Chão de Deus? Primeiramente, Everton, a minha responsabilidade diante daquilo que Deus me deu de graça. O que Deus me deu? Primeiramente, a vida. E quando Deus nos coloca no mundo, Ele nos dá este grande dom de viver a vida intensamente. E nós não fazemos favor nenhum a Deus pela vida que Ele nos deu. Pelo contrário, como diz nas Sagradas Escrituras, Deus nos dá dons e talentos e devemos reproduzi-los, aumentá-los.
Então, tamanha é a nossa responsabilidade de um determinado momento na vida prestar contas a Deus. O que estou fazendo da minha vida? O que faço da minha vida? O que fiz da minha vida? Então, oferecer a Deus, prestar contas a Deus. Eu venho falando isto já há mais de um ano. E, coincidentemente, agora recente, em outubro, os bispos do mundo inteiro, com o Papa Francisco, escreveram o documento do último sínodo sobre a sinodalidade. E no número 79 deste documento, mostra justamente isto, que nós, cristãos, temos obrigação de prestar contas dos dons e talentos que Deus nos deu. Coincidência? Não. Providência de Deus. Eu tive que, como que, uma intuição, talvez, que os padres sinodais, os bispos, fossem fazer este documento e escrever justamente aquilo que já há um ano eu venho falando, que eu sinto muito responsável pelo que Deus me dá, que é o dom da vida e da vocação que Ele me deu. Então, é por isso que eu resolvi registrar neste livro, Chão de Deus, a minha trajetória, mas não para falar de mim mesmo. Eu tomei muito cuidado com isto, sabe que eu tenho muito medo da autorreferencialidade, e eu digo o seguinte: sozinho, só, parafraseando Dom Helder Câmara, não somos ninguém, não fazemos nada. Eu posso dizer para vocês, meus amigos, que aqui está uma vida entre milhares de vidas. Sem estas muitas vidas, eu não teria a minha vida. Então eu não posso dizer que aqui está uma autobiografia minha. Eu não quero aparecer, eu não quero ficar falando de mim mesmo. Mas eu digo que graças a todos, a minha vida está aqui também. E essa vida começa a ser contada a partir da sua cidade natal, de Visa Nova. Onde eu nasci. Onde eu nasci no dia 10 de novembro de 1967. Eu fui o primeiro coroinha. Olha só. Que interessante. E o Souza esteve presente nesse momento importante da sua vida, que foi a ordenação sacerdotal, né, José? Ah, foi emocionante tudo. Em que ano mesmo, padre? 1999, 7 de dezembro. Vindo ele falar aqui agora, você não quer nem que pare dele falar. Eu Sim. estou aprendendo aqui. Com certeza. Assim como a gente aprende com os profetas, com os apóstolos, você é um representante deles para mim. Amém. E naquela ocasião, eu prestei muita atenção, como o Marco Antônio me já acompanhou muito nas ordenações Sim. que a gente faz por aí. Não existe cerimônia mais bonita dentro da Igreja Católica do que a ordenação de um padre. Com Sim. certeza. Imagina a mãe e o pai vendo aquilo. A gente está ali, né? Sim. É muito bonito. E eu vi o carinho Sim. do cardeal, a tranquilidade dele falar em uma igreja silenciosa, ouvindo tudo aquilo. Foi sim. Então a ordenação dele começou saindo da casa paroquial, Foi. numa procissão linda com padres, bispos e o cardeal indo para a matriz. Sim. Não tem preço isso. E para Por quem isso tem que ser registrado, tem que estar na memória. Por isso eu defendo muito o resgate desta memória vocacional. Nós não podemos perder a memória da nossa origem, da nossa história de E vida. nunca esqueceu o propósito que o fez Nunca. chegar até lá, né, padre? Justamente, Marco, justamente. E em tanto que o Dom Serafim, na homilia da minha ordenação sacerdotal, naquele dia 7 de dezembro de 99, Dom Serafim dizia: Padre, você não caiu do céu, você veio de um ninho, e o ninho das vocações é a família. Você nasceu neste ninho que é a família, a primeira vocação, a vocação da família, a vocação matrimonial, que gera todas as outras vocações. Então, neste caso, eu nasci neste ninho vocacional que foi minha família. Aí ele disse: agora você não caiu do céu, você não é anjo, mas você veio do meio do povo, e para o povo você voltará. Só que antes disso, ele disse ainda: quando você se prostrar no chão, ficar prostrado totalmente, com o rosto no chão, a exemplo dos profetas do Antigo Testamento, que se prostraram, colocaram o rosto no chão, você está deitado ali, você se torna chão de Deus, por onde as pessoas passam e chegam até Deus. E foi emocionante essa Foi, parte sua. a partir deste momento, desde sempre, nesses últimos 25 anos, eu me pergunto todo dia, que tipo de chão eu estou sendo, para que as pessoas possam passar e chegar até Deus. E o senhor
teve um momento muito marcante nesses 25 anos. E eu gostaria que o senhor descrevesse para nós, porque encontrar com 2 papas, sim. que para nós parece tão distante, né? E que é uma pessoa comum, como nós, só que a responsabilidade dele é muito maior. Como que Com foi certeza. encontrar com o Papa João Paulo II, que assim, de longe é a pessoa que eu mais amo, que eu mais amei? Lógico, tem o Papa Francisco hoje que nos representa, mas é da minha geração, de criança para adolescente. A gente acompanhou o sofrimento dele até a morte dele, e a gente chorou, o mundo inteiro chorou a morte dele. Parece que era alguém da nossa casa, né? A gente presenciou a renúncia do Bento XVI, agora a gente está acompanhando a fragilidade da saúde do do Papa Francisco também, né? E a gente torcendo para ele que ficar bem, né? Porque a gente sabe que a responsabilidade dele é muito grande. Sim. Mas conta para nós o que é estar diante deles. Marco. Foi em 2001, hein? 2001 foi o justamente. Papa João Paulo II II. e 2023 com o Papa Francisco. No dia 6 de dezembro de 2001, faltava um dia para mim completar 2 anos de sacerdócio. Primeiro que foi a primeira ida minha a Roma. Eu fui convidado, escolhido pela congregação para participar de um simpósio, chamamos de convênio, né, convênio internacional sobre a santidade. Tinha rogacionistas do mundo inteiro, dos 5 continentes, participando. E foi dada então uma credencial para cada um, e a minha foi de número 28, para cumprimentar na audiência privada com São João Paulo II. Posso testemunhar, Marco, que a noite anterior eu perdi o sono, porque imaginar que eu ia encontrar com a primeira vez na minha vida, ia cumprimentar o Papa, né? Então eu posso dizer que Deus tem sido muito bom para mim, né? Não é um privilégio pessoal porque eu mereço, mas porque Deus me usa como instrumento e me dá este presente de graça. Então, faltava um dia para mim completar 2 anos de sacerdócio. Eu participei desta audiência privada com São João Paulo II. Naquele momento que eu me defrontei diante dele, que tem nas fotos, né, tem no livro aqui, eu me senti naquele momento, de fato, com muita sinceridade, que eu estava diante de um santo. E santo ele é, né? Ele me entregou em mãos um terço, um rosário. Este rosário eu tenho lá no meu quarto, conservado comigo, este rosário. Então, naquele momento ali, ao cumprimentá-lo, tudo muito rápido, mas ao beijar o anel dele, né, a mão dele, eu pedi a bênção e apenas dizia, um prete brasiliano, la benedizione. Então, ele dizia, eu sou um padre brasileiro, a bênção, o superior geral ao lado. Então, ele me deu o terço, né? Na noite posterior, eu também perdi o sono, porque eu acordava e lembrava daquela cena que eu estava diante de um santo. Mas ao mesmo tempo que me chamou a atenção, neste primeiro encontro que eu tive com a primeira vez um Papa, o que me chamou a atenção é que eu estava diante de um santo, de um Papa da maior autoridade eclesiástica do mundo, o Sumo Pontífice, mas ao mesmo tempo um homem que deixou para nós o grande exemplo de que nós não podemos desistir, desanimar, porque Deus não desiste de nós. Ele não entregou. E né? ele não se entregou. Não se Veja entregou. que ele tinha todos os motivos para odiar a vida, para ser uma criança revoltada, porque ele perdeu a mãe criança, ele perdeu o único irmão numa guerra, ele perdeu o pai, ele ficou órfão. Ele podia ter sido um adolescente, uma criança, um adolescente revoltado, brigado com a vida, desiludido. Ele entrou no seminário, ele poderia ter sido o pior seminarista. Ele ficou padre, ele poderia ter sido o pior padre deste mundo, porque estaria revoltado, porque Deus tirou a mãe, tirou o pai, tirou o irmão, perdeu tudo. Ele se tornou bispo, ele podia ter sido o pior bispo. Ele se tornou papa, ele podia ter sido o pior papa, que não quisesse diálogo com ninguém, mas ele abriu as portas do Vaticano, da igreja, para acolher a todos, para conversar com todas as autoridades. Tanto é, Marco, que eu me lembro fortemente aqui, que no enterro de São João Paulo II, tinham uma média de 200 autoridades, entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente de Cuba. Todos reunidos num só evento.
graças a São João Paulo II. Então, a emoção para mim é muito grande, porque tudo isso me ensina também. Me ensina e eu me espelho. Ele uniu, né? as diferenças. Uniu as diferenças, justamente. Então, esta foi a minha sensação de ter me encontrado pela primeira vez com o Papa. Depois, toda a Semana Santa que eu participei no Vaticano, bem próximo lá dele, por causa de um rogacionista nosso que trabalha na Santa Sé, lá no Vaticano também. E o bonito foi que ele não escolheu amar uma pessoa, mas ele amou o mundo todo. Amou o mundo todo e tinha todos os motivos para não amar. Exatamente. Porque hoje você vê pessoas revoltadas, reclamando da vida, desanimadas, reclama por qualquer coisa, mas ele tinha todos os motivos e ele viveu santamente. A gente falou do São João Paulo II, o senhor lembrou bem, sim. E não falamos do Papa Francisco. Certo. Eu queria partilhar com o senhor um momento que eu tive a oportunidade de falar pro Dom Orani, ele é meu primo em terceiro grau. Sim, que quando ele conheceu o João, quando ele recebeu o Papa Francisco aqui no Brasil, que ele deu aquele abraço, eu falei para ele, Dom Orani, eu senti que eu estava abraçando ele também. Né, que foi um momento muito mágico para nós aqui no Brasil, quando o Papa Francisco veio, né? Sim. A torcida era para um outro cardeal do Brasil, né? Que era justamente. Que ele torcendo para ele, e no final das contas, veio o Espírito Santo inspirou o Papa Francisco, né? Então eu falei, Dom Orani, eu tive na ordenação dele, eu tive no jubileu de 50 anos, ele de São José do Rio Pardo, né? Eu estive lá com a minha família para abraçá-lo. E o horário que eu consegui falar com ele foi bem depois da meia-noite, porque todo mundo queria falar com ele. Aí o momento que ele sentou, eu sentei para comer junto com ele e falei, uma coisa que eu queria falar, Dom Orani, que quando o senhor abraçou o Papa Francisco, eu senti que eu estava abraçando também. Oh, que maravilha. Sensação. Foi uma sensação maravilhosa. E aí ele me contou como que foi, como que é conviver com o Papa, que todo mundo imagina que é uma coisa assim de outro mundo, e é a pessoa mais simples que existe. A pessoa mais simples que existe. E como que foi para o senhor conhecê-lo também? Já foi totalmente diferente. Com o Papa Francisco, eu estou trazendo comigo, posso dizer assim, uma fase muito boa que eu estou vivendo na minha vida, ao chegar aos 25 anos de ministério ordenado. Por já ter passado por tantas experiências que estão aqui relatadas neste livro, uma trajetória de 25 anos, onde aqui retrata, fui formador de seminário menor, trabalhei nas nossas paróquias, passei por várias funções, formador de seminário, assessor, dei assessoria por este Brasil inteiro, pregando retiro para padres, para as freiras, para leigos, seminaristas, até para empresas como a Unimed e universidades, etc. Quer dizer, eu passei por muitas experiências, eu fazendo este relato aqui, eu olho para o livro e penso, mas foi tudo isso mesmo? Como que eu consegui? Eu não consegui, foi Deus que fez em mim, eu não conseguiria sozinho. Né? Mas aí, olhando para tudo isto, eu venho com a experiência de Francisco. O Papa Francisco já me dá uma tranquilidade. Agora, abaixa a guarda, respira fundo. Não é hora de ficar batendo a mão na ponta de faca. Não é hora de você ficar querendo resolver todos os problemas do mundo. Agora é hora de entrega. Então, com o Papa Francisco, quando eu estive diante dele, eu trouxe para a minha reflexão. Eu não preciso aspirar nada. Eu não preciso desejar nada. Agora, Deus sabe o que quer de mim. Deixar Ele fazer e não eu. Então, não é mais aquela loucura de querer fazer mundos e fundos. Os padres novos querem ser párocos, os padres novos já querem ser bispos, os padres novos querem ser papa, querem isso, querem aquilo, fazer. Não. Agora não é, a minha fase não é esta fase. Agora estou muito bem, eu estou na melhor fase da minha vida. Imagine, eu fui reeleito agora recentemente, 2 anos atrás, como superior provincial. Primeiro que eu saí de Brasília quando morava lá, eu era mestre de noviços. Eu vim para o primeiro capítulo provincial e não vim com a intenção de ser eleito, e nem fazia campanha, e nem desejava. De repente fui eleito, passei 4 anos enfrentando muitas dificuldades, porque eu estava aprendendo. Agora fui reeleito novamente, mas eu não desejei e não pedi. Então quer dizer, deixa Deus agir.
E pelo que a gente vê um pouco da história no livro, até mesmo a sua chegada ao seminário, o seu chamado vocacional, foi algo assim bem curioso, Misterioso. misterioso. Conta para nós um pouquinho sobre essa passagem para quem não leu o livro. Ainda, né? Ainda. Muito bem. Vamos para Alfenas, aqui no trevo de Alfenas, ali bem próximo, ali numa panificadora que tinha na época ali. Jornal dos Lagos. Eu trabalhava, era correspondente do Jornal dos Lagos, 1988, 89. E estava lá já major, estava o Valdir, né? Tinha também o Miranda, que eu não sei mais. Não está mais. Hoje Não está mais. Não. E eu fui pedir para eles que eu queria ser correspondente, porque eu sempre gostei desta área, e trabalhava como correspondente. Fiz várias matérias, o Souza sabe disso. E tem registros, né, no jornal. E eu estava morando numa república, né, aqui em Alfenas, estudava em Alfenas. E então foi ali que nasceu a minha vocação, porque eu estava procurando carona ali no trevo, sentado com um colega na porta da padaria, e foi parando um carro. Parou um carro, desceu alguém. Quando a pessoa saiu e entrou no carro, que eu vi, tinha uma freira com o motorista. Eu corri para pedir carona. Quando ela abaixou o vidro, eu dei sinal. Ela olhou para mim, olhei para ela e ela disse: Tadeu, o que você está fazendo aqui? Eu disse: Irmã Terezinha, o que a senhora está fazendo aqui? E ela disse: eu estou indo na Divisa Nova te buscar para conversar com você. Eu disse: mas como? Há quanto tempo? Ela disse: entra no carro que eu te dou carona. Ela disse: não, eu ia entrar no trevo para a Divisa Nova, mas resolvi estender até Alfenas para comprar alguma coisa para a mamãe e passar na sua casa para ver como que você está. E eu disse: mas tudo bem, mas qual o motivo? Ela disse: porque há muito tempo você me escreveu uma carta e eu estava mexendo lá nos materiais do meu escritório e vendo algumas cartas que estavam em caixas de sapato. E Dom José Alberto Lopes de Castro Pinto, ele retirou uma das cartas, abriu e leu. E era sua. Por um acaso, ele abriu e leu. E disse: olha, esse jovem tem sintomas de vocação e não sabe, vai atrás dele. Sintomas de vocação. Sintomas de vocação, está aqui no livro. Sintomas de vocação, está aqui. E aí ela disse: você não quer ir comigo para a gente conversar um pouco sobre isso? Dom José Alberto vai te dar algumas orientações. Eu aceitei. Aí deixei a reportagem que eu tinha do jornal e passei em casa, fui para Guaxupé, de Guaxupé fui para Passos, para conhecer os padres rogacionistas que eu não conhecia, que são especialistas em vocação. Por isso que o Dom José Alberto disse: melhor você conversar com eles, porque são especialistas. E o ano letivo já tinha começado para a Diocese de Guaxupé e o seminário de Guaxupé não estava aberto, estava já em Brodowski, né, os seminaristas. Então eu fui conhecer os rogacionistas e ali entrei no seminário. Olha só. Foi justamente aí que nasceu a minha vocação, o chamado de Deus, como que tão vai? Misterioso. Padre, quando o senhor aceita esses convites para ir em qualquer lugar do mundo, né? Certo. O senhor fala o idioma nativo. Certo. Ou não necessariamente. Quantos idiomas o senhor... Sim. Né? eu tenho obrigação, pelo menos, de falar, né, dentro das minhas limitações, não fluentemente, mas eu devo falar o italiano, porque as nossas conferências, nossos capítulos provinciais, assembleias em Roma, são todos em italiano, com várias... Antes nós tínhamos tradutores, eram 5 tradutores para 5 línguas, porque a nossa congregação está nos 5 continentes. Então, pelo menos 5 idiomas: o inglês, o italiano, o português, o francês, e o espanhol, né? E também teria mais um. Eu sei que nós, o francês, né? Falei. Sim. Então nós tinha essa questão das traduções. Porém, nos últimos anos agora, nós já dispensamos. Nós brasileiros, principalmente, evitamos a tradução, porque nós entendemos o italiano e dá para se comunicar bem. No caso que eu, como provincial, eu tenho a responsabilidade pela Argentina e Paraguai, que eu tenho obrigação também de, pelo menos, falar o espanhol, né? Porque eu celebro missa, eu faço reuniões, eu atendo os co-irmãos, eu faço relatórios. Então, nas visitas canônicas, eu vou e tenho que me virar. O inglês, eu compreendo. Por exemplo, estive nas Filipinas o ano passado, fiquei lá um tempo para uma visita, para trazer 2 missionários de lá para trabalhar na Argentina. Eu fui uma negociação, né, entre as duas províncias, São Mateus, Filipinas e com a nossa província São Lucas.
Então, você tentava entender, embora lá eles misturam muito o tagalo com o inglês. Mas se comunica. Souza Filho, para as nossas conclusões. A minha conclusão é a seguinte: falamos muito do livro. Acredito eu, já que esse momento de podcast tem uma audiência muito grande, como fazer para conseguir este livro? Perfeito, Souza. Encontrar o livro. A resposta está com o padre. Então, este livro aqui foi colocado no Mercado Livre. Então, basta entrar no Mercado Livre, parece que ele custa R$ 35. Na verdade, é um preço muito bom, porque nós precisamos, inclusive, de ajuda para investir. Benfeitores nossos, amigos, colaboraram com uma parte, a congregação colaborou com outra, e até é importante destacar isso, eu sou padre religioso, eu não tenho uma conta bancária. Este livro não é dinheiro para o padre, né? Este livro é da própria instituição. O que sobrar vai para a formação dos futuros padres, vai para as obras sociais, se sobrar, porque eu acho que nós estamos fazendo somente para pagar o custo dele. Justamente. Né? E um livro desse, com o material que é um material muito bom. Com Né? certeza. É um papel especial, né? A Exato. capa, fotos e tudo. Então, Muito bem R$ 35. Mercado Livre. Mercado Eu Livre. não me lembro o nome Mercado correto, Livre. se é papel puxê ou É puxê. puxê, Puxê, eu não lembro o nome correto. Isso. Que é uma- É papel uma- A gente especial. vai dar uma ajudinha, porque quando a gente subir esse vídeo para o YouTube, a gente vai colocar o link Por do favor. Mercado Livre, que aí a Perfeito. pessoa já Muito pode obrigado. procurar. Ótimo, então. Mas lembrando a você que nos acompanha pelo Rádio TV News, o episódio que vai ao ar na TV Alfenas, ele é menor, ele tem apenas 30 minutos. Já o episódio que vai para o YouTube é um episódio maior, com todo esse nosso diálogo que nós tivemos com o padre, e certamente vale a pena você conferir, porque realmente isso nos traz um grande conhecimento e um despertar para a fé. Padre, nesse momento então de despedida, eu já me despeço dos nossos telespectadores e gostaria de pedir ao senhor que se despeça também e ao final que deixe a sua oração nas suas palavras. Amém. A você, telespectador, que está nos acompanhando aqui, neste momento, eu quero transmitir para você a minha fé, a minha convicção do chamado que Deus me fez para ser padre, para ser religioso rogacionista. E a nossa vida é o caminho. Por isso, a oração do caminho que temos aqui no livro, a oração do caminho, ela nos mostra justamente isto, que o caminho é para ser percorrido. O caminho pode ser difícil, conforme rezamos aqui na oração, porque muitos fatos da nossa vida poderão ser confrontados, erros passados, situações que estamos vivendo no presente e aquela ânsia pelo que virá. O começo do caminho sempre é difícil, mas ao longo do caminho temos a oportunidade de adquirirmos a intimidade com Deus, nos tornarmos amigos de Deus. E neste caminho nós encontramos com a palavra, a Sagrada Escritura, que nos abre a mente e o coração para a nossa fé fortalecer-se. E ainda neste caminho nós temos a oportunidade de enfrentarmos as noites escuras de nossas vidas, para dela extrairmos o melhor bem que vem de Deus, nas palavras de São João da Cruz. O crisol do amor vem depois de uma noite escura. Quantos de nós não enfrentamos em nossas vidas noites escuras? É o momento do reconhecimento, é o momento de pedir perdão a Deus, mas é o momento também da súplica. Fica conosco, Senhor. A noite já vem, a noite chegou e o dia já vem. Fica conosco, Senhor. E assim sendo, nós entramos na Emaús, na nossa própria interioridade. E é ali que a coinonia, a comunhão acontece. E neste caminho nós recebemos o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, quando participamos da Sagrada Eucaristia. Assim sendo, fortalecidos pela mesa da palavra e pela mesa da Eucaristia, que são o tema das duas mesas no sentido patrístico, nós partimos para a missão. Então, meu irmão, minha irmã,
que você se sinta fortalecido por este nosso momento de diálogo, de conversa neste podcast. Que você se sinta fortalecido para prosseguir o caminho da sua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. E assim encerramos mais este episódio do Rádio TV News Conversas Atuais, falando sobre o livro Chão de Deus. Muito obrigado a todos.